Alô, galera, muito bem-vindos a mais um episódio aí do nosso Podfísio. Antes da gente dar início, né, ao bate-papo de hoje, agradecer aí a todo mundo que está assistindo, que está mandando mensagem, que está curtindo aí as conversas anteriores. Então, lembrando aí que a gente está com os nossos episódios aí em todas as plataformas de podcast. E fica sempre à disposição aí para que vocês façam seus comentários, façam suas críticas, façam sugestões de convidados. Para a gente, o mais importante desse bate-papo mesmo é a participação de todos vocês. E, seguindo a nossa rotina, a gente tem dois convidados aí super especiais para a gente bater um papo hoje. O professor Adroaldo, de Goiânia, e a professora doutora Ana Paula Castro, de Goiânia também. Eles estão aqui hoje, lógico, cada um falando um pouco da sua história, do seu trabalho, mas para a gente falar um pouco sobre fisioterapia ortopédica e osteopatia. Uma vez aqui que todos nós aqui hoje fizemos ou trabalhamos de alguma forma, né, na nossa vida com a parte ortopédica e, num outro momento, fizemos também a formação de osteopatia. E esse é um tema que eu acho que é super importante da gente discutir, porque existe uma grande não, mas sempre existiu uma luta entre as profissões em relação a, nesse tipo de paciente, qual a profissão que é a responsável por um determinado tipo de intervenção. E uma coisa muito interessante da gente pensar a respeito é que, por exemplo, na fisioterapia, a gente também não existe só a intersecção entre as profissões de saúde. Na fisioterapia, um mesmo paciente, ele é dividido pelas intersecções das especialidades. É muito interessante assim, por exemplo, na medicina isso acontece, e de alguma forma até assim. Então, se a gente pensar assim, ó, hoje um paciente com uma hérnia de disco, ele deve ser atendido por um ortopedista ou por um neurologista. Então, existe esse tipo de questionamento, né, que é muito... Não existe nenhum dos dois das especialidades que fala, não, isso aqui tem que ser meu, mas existe alguma rixa, alguma rusga, alguma coisa ainda que está sendo discutida a respeito. Mas olha como é importante. Na fisioterapia, por exemplo, imagina um paciente com dor lombar. Quais são as especialidades da fisioterapia que tratam dor lombar? A gente tem uma série delas, desde a fisioterapia ortopédica, até a osteopatia, quiropraxia, acupuntura, cada uma com a sua visão, com a sua forma de trabalhar, mas que... isso de alguma forma pode criar algumas dúvidas, principalmente nas pessoas que não conhecem tudo isso, mas acho que principalmente para os pacientes que gostariam de saber assim, com o meu tipo de problema, qual seria o profissional que eu deveria procurar. Então, a gente vai falar nesse programa especificamente sobre duas dessas especialidades, fisioterapia ortopédica e osteopatia, aproveitando que a gente tem aqui dois membros da Abrafito, do estado de Goiás, né? E sei que vocês também aí têm uma experiência, uma história interessante com osteopatia. Então, eu vou dar assim, né? Eu vou já criar aqui uma primeira pergunta e depois eu queria que vocês falassem um pouquinho da trajetória de vocês, falassem um pouquinho da história de vocês, mas acho que a primeira questão é assim, a nossa primeira experiência desde a graduação entre essas áreas é com a fisioterapia ortopédica. Essa é uma disciplina obrigatória nos cursos de graduação em fisioterapia no Brasil. E aí, num segundo momento da nossa trajetória, a gente conheceu a osteopatia, estudou osteopatia e hoje também trabalhamos com osteopatia. E a gente sabe que as formas de raciocínio e conceitos de diagnóstico são diferentes entre essas duas áreas. Na visão de vocês, hoje, qual que é o tipo de raciocínio clínico que faz mais sentido do ponto de vista assim, não que faz mais sentido de ser o melhor, mas da forma que vocês trabalham, qual que é o raciocínio clínico que é o principal para você definir a tua avaliação e conduta de diagnóstico? Começando aqui primeiro com o professor Adroaldo, por favor. Joia. Então, muito bom dia a todos. Agradeço o convite, é uma honra estar com vocês. Meu abraço ao Bruno, ao Tiago e à Ana Paula. Né? Em relação ao questionamento que foi lançado, a osteopatia ela tem uma visão mais holística, mais global, e
e isso costuma que a avaliação de tratamento sejam mais assertivos. Então, claro que é interessante a aplicação da terapia ortopédica com as suas técnicas mais tradicionais, cinesioterápicas, eletrotermofodápicas, mecanoterápicas, e inclusive temos, né, as terapias manuais mais tradicionais integrando a fisioterapia ortopédica, juntamente com as técnicas de avaliação, né, a visão, a filosofia, as técnicas de avaliação e essa grande variedade de técnicas manuais de tratamento que a osteopatia nos apresenta. Então, seria muito interessante a conjugação, né? A aplicação concomitante das técnicas mais tradicionais, da fisioterapia ortopédica e das técnicas osteopáticas. Eu me refiro tanto às técnicas de tratamento quanto às estratégias de avaliação, né, dessas duas formações. Eu terminei a formação, eu fiz a formação em osteopatia mais recentemente, mas eu trabalho desde sempre, há mais de 20 anos, com a fisioterapia ortopédica e sempre utilizei as terapias manuais. Em 2018, mais ou menos, eu fiz a minha formação em osteopatia, então eu passei a aplicar, né, os princípios da osteopatia e eu tenho gostado bastante dos resultados obtidos, né, especialmente pela visão mais integral do indivíduo que a osteopatia tem, pelos critérios de avaliação, né, que são mais objetivos, que permitem uma melhor compreensão dos sintomas, né, das restrições, limites de capacidades que o paciente apresenta, mas que a osteopatia tem de identificar a causa, né, permitindo que a causa seja tratada e tenhamos resultados mais duradouros, talvez até permanentes, né, algo que não necessariamente acontece na fisioterapia ortopédica mais tradicional. Mas assim, eu sigo recomendando a utilização concomitante, né, daquelas técnicas mais conhecidas, mais usuais da fisioterapia ortopédica, tanto de avaliação quanto de tratamento, com as técnicas da osteopatia. Perfeito. Ana Paula, e você? Como é que foi? Você não tem uma especialização em fisioterapia ortopédica, né, na tua carreira, mas você foi aluna de graduação e teve fisioterapia ortopédica, né? De alguma forma, esse contato aí ele está presente em todos nós. E como é que foi para você a osteopatia na tua forma de trabalhar, na tua maneira de pensar e na tua maneira de atender seus pacientes no consultório? Bom dia a todos. Bom dia, Tiago, Bruno, professor Adraldo. Agradeço aí o convite de estar participando de um momento muito especial, aí, representando aí todo o nosso estado de Goiás, no podcast. E vamos lá, a pergunta. Sim, não tive tanto contato com a ortopedia na trajetória profissional, mas não tem como a gente desvincular o que se aprende na faculdade com a nossa trajetória. Então, o tempo todo, nós fico mesclando, né, entre o novo, o aprendizado novo, e o que veio desde o início, desde nosso primeiro contato, primeiro dia de aula, em que se é passado toda o que vai ser ministrado em uma faculdade de fisioterapia. Então, é a anatomia, é a filosofia, é toda a dinâmica de organização de disciplinas que são ministradas na faculdade que fazem parte do meu dia a dia até hoje. E a osteopatia chegou no meu convívio já faz um pouco mais de tempo que o professor Adroaldo. Então, eu iniciei minha formação em osteopatia em 2015 e desde então foi a forma que eu escolhi para tratamento do meu paciente. E por que foi essa escolha? Pelo resultado que eu obtenho desde o primeiro contato que eu tive com a osteopatia. Então, quando a gente começa a raciocinar e aquela forma de pensar em um paciente como um todo, não dá mais para voltar a pensar em uma articulação apenas. Não dá mais para a gente voltar e pensar em um ombro, ou um punho, ou um tornozelo. Então, desde então, eu comecei a pensar em um paciente como um todo e os resultados são muito positivos. Então, sempre estudando, sempre tentando
me aperfeiçoar cada vez mais. Eu falo que é um caminho sem volta. E, e assim seguimos, né? Não tem como mais parar de estudar. Sempre temos novidades no consultório. É um paciente que chega e você fala, opa, tá diferente, mas o resultado bom. Então, são novos desafios que chegam e que a gente alcança esse resultado pela forma de raciocínio clínico que a osteopatia nos oferece. Muito bom, muito bom. O Thiago, ele já tem a gente fez, né, uma especialização logo no começo lá em ortopedia, traumatologia desportiva, né? E foi o primeiro curso de especialização que a gente fez, isso aí por meados do ano 2001, 2002, alguma coisa por aí. E depois, né, Thiago, logo em seguida, assim, acho que você já começou, né, um ano depois já começou a estudar osteopatia e hoje você trabalha muito com osteopatia e com ortopedia. Como que é isso para você dentro da tua prática profissional? Então pode ver que, primeiro, né, essa ponte Rio Preto-Goiânia, que é muito, muito bom aí, 2 de cada lado, e a cidade maravilhosa que a gente sempre gosta de estar, e ainda mais com 2 amigos aí, parceiros dentro da profissão e da vida. Muito, muito bacana estar aqui. Obrigado pela pergunta, porque isso, mais uma vez, é uma questão de uma história, um filme que passa na cabeça, porque a gente sempre tem um motivo para poder entrar primeiro na fisioterapia, e o meu motivo não foi diferente, por gostar de esporte e querer buscar isso, né? E ter uma experiência da ortopedia dentro da faculdade, onde me abriu muitas portas, que acho que é o começo de cada um, que depois no final eu vou inverter um pouco a situação. E daí, né, pode ver que a gente foi junto para... Bruno começou primeiro, depois eu fui também para a especialização em ortopedia, traumatologia desportiva, e isso me abriu muito campo, só que ainda era a questão daquela visão da faculdade onde era o especialista do segmento, tá? E hashtag quem nunca, né? Então não adianta a gente poder criticar, mas era a melhor coisa que a gente tinha na época, porque a partir disso outras formas surgiram, porque os professores são as nossas inspirações. Então, dentro das referências da ortopedia, a gente percebia que tinha muito terapeuta manual, tinha muito osteopata dentro dessa formação, que falava assim, dentro disso, né, dentro disso você tem que ter uma visão um pouco mais aberta, um pouco mais sistêmica, um pouco mais integrada. Só que até então a gente falar de um crescimento da osteopatia lá em 2001, 2002, eu acho que ainda a gente estava cultivando, então a gente estava semeando ainda uma nova informação que dependia de mais tempo para isso. Então a ortopedia, até então, a questão desportiva, né, os traumas em si, entraram de uma forma mais segmentada, onde a gente tinha módulos específicos para isso, para professores falarem sobre isso. E de repente, né, a gente cai no mundo da osteopatia, e como forma já vinha trabalhando com isso, era ortopedia, e de repente caiu, né, uma virada, aí, uma guinada na coisa, onde você conseguia unir os segmentos e trabalhar de uma maneira, porque as pessoas te procuravam porque você mexia em ombro, porque você era especialista em joelho, porque você era especialista em coluna, que era uma coisa, pelo menos a gente achava uma coisa normal, e ainda existe isso. E de repente a osteopatia ela veio num segundo momento para coroar uma forma de que você consegue integrar a sua forma de atender, começa a mudar a sua forma de se comunicar, começa os resultados a aparecerem de uma maneira diferente, onde é até difícil de você colocar que o que é melhor que o que. Eu acho que a junção da coisa é onde é o tempero que faltava para você conseguir falar assim, o paciente ele veio para mim, a minha forma de abordar mudou e os meus resultados eles mudaram. Mas isso, né, vamos lá, colocando um passo a ortopedia, né, a fisioterapia ortopédica, depois no segundo momento a osteopatia. E olha que coisa de louco, a gente falando de mais de 20 anos atrás, e agora eu pego alunos que eles vêm com uma pequena experiência de ortopedia, eles têm mais experiência de osteopatia, e quando eles entram no mundo da reabilitação, que a gente se vê todo dia atendendo 50, 60 pacientes num dia, né, dentro do grupo, né, desses nossos ex-alunos que se tornaram profissionais,
eles têm uma dificuldade totalmente diferente do que a gente tinha. Né? Não sei se o Bruno percebe isso, depois eu vou pedir até a opinião, porque eles vêm do mundo mais forte da osteopatia, que é onde eles nos acompanham durante 2 anos, e de repente eles caem no mundo da reabilitação ortopédica com uma visão totalmente contrária. E eu vejo as dificuldades que eles têm, que é inversamente ao que a gente tinha, onde você entrava no mundo da ortopedia, e aí a osteopatia chegou de uma maneira que fala assim, como que eu coloco isso em prática, na visão do processo de acelerar o resultado. E já que eles vêm com a osteopatia e entram na ortopedia, que ainda é aquele mundo de protocolos, que vem com uma questão mais engessada, com a visão da eletrotermofototerapia, que para quem sabe usar é muito bom. Eu, como não sei, eu não utilizo isso, mas respeito e gosto muito. Isso é um auxílio muito grande, tá? Que se complementa muito dentro dessa questão. Só que eu vejo, Brunão, uma forma diferente. Então, é até engraçado como que eu acompanho eles todos os dias, eu vejo como é a dificuldade de já ter uma visão sistêmica e colocar isso dentro da ortopedia. E também acho que eu jogo a pergunta para o apresentador aqui, para ver como que ele enxerga isso, porque é um bate-papo que eu acho que qual é o melhor caminho? É a mesma coisa quando a gente fala assim, todos os osteopatas são iguais? Não são. E é a mesma coisa a visão da ortopedia, que isso, né, depende de tempo, mas eu acho que eu vim pensando isso, porque nós temos os 2 caminhos e isso só quem ganha, todos ganham, porque a gente não tem um caminho único. Eu tenho certeza que o Adroaldo não vai pelo mesmo caminho para a faculdade, porque se toda vez que você for dar aula, aquele caminho estiver interditado, você vai ter que dar um jeito de buscar um outro caminho. E na fisioterapia e na vida, ela é desse jeito, né, meu amigo? Então, vamos aí, e eu quero escutar. E isso acontece com frequência aqui em Goiânia, viu, Thiago? As vias ficam interditadas por 1 mês, 2 meses, a gente precisa procurar outros caminhos para chegar às nossas instituições. E é exato. Pode falar. O Bruno e Thiago, se vocês permitem fazer colocações, claro. Em cima do que foi abordado pelo Thiago. Ele ia falando ali, eu lembrando de algumas coisas, assim, algumas histórias, algumas vivências que eu tive, né? Certa vez eu comentei com o Bruno, ele estava se apresentando pessoalmente, academicamente, profissionalmente a uma turma, e eu estava acompanhando essa aula, e eu comentei com ele que as nossas histórias se parecem, né? Então parece que a minha história é semelhante à sua também, Thiago. Acho que nós somos mais ou menos contemporâneos, né? Então as nossas histórias se confundem, se encontram, né, em alguns momentos. Eu também fiz uma especialização em fisioterapia ortopédica em Brasília, na época não tinha em Goiânia. Existia uma outra especialização que era oferecida pela UEG, mas não era em ortopedia, era em reabilitação dos membros superiores, alguma coisa assim. Uma especialização que nem existe atualmente. E eu fui a Brasília, que era o local mais próximo, que oferecia uma pós-graduação em fisioterapia ortopédica, daquele modelo bem tradicional, mas nós tínhamos alguns... Aí eu me deslocava a Brasília uma vez por mês, né, para fazer essa especialização, essa pós-graduação lato sensu, que eu entendia que naquele momento era necessário e me ajudaria. E nós tínhamos alguns poucos módulos de terapias manuais, e eu já trabalhava com terapia manual, eu tive uma experiência de 1 ano, eu formei em Florianópolis, eu sou de Santa Catarina, Londrina, trabalhar assim que eu formei, e tive uma experiência de 1 ano bem interessante, e uma experiência pautada em terapias manuais. Então já me interessava, e a gente teve alguns poucos módulos nessa especialização em terapias manuais e alguns módulos oferecidos por osteopatas, inclusive o professor Rogério de Campinas, ele deu o módulo para a gente, e ali eu fiquei mais atraído ainda, né, pelas terapias manuais, e fui investindo, fui me capacitando nas terapias manuais, mas só mais recentemente é que eu fiz a minha formação em osteopatia. Então eu vejo, enquanto você falava, eu vi algumas semelhanças nas nossas trajetórias. Legal. Isso é uma coisa, e é isso mesmo, né? E é isso mesmo, assim, antigamente, nós fazíamos uma pós-graduação em fisioterapia ortopédica, e aí começávamos a nos interessar pela osteopatia, e só depois de algum tempo fazíamos a formação em osteopatia. Hoje parece que essa situação se inverteu, né? Hoje, muitas vezes, o aluno, antes de fazer uma especialização em fisioterapia ortopédica, se é que em algum momento ele procura uma especialização em fisioterapia ortopédica, ele faz a formação, muitas vezes ele faz a formação dele em osteopatia, primeiramente. É só uma pontuação, antes do professor Bruno responder
a pergunta do Tiago, eu fui professora Adroaldo contando a sua trajetória e me veio à memória, né, que eu e o Bruno estávamos com um projeto e convidamos o professor Adroaldo para estar participando. Realizamos uma reunião e desta reunião o professor Adroaldo já foi matriculado para a turma de osteopatia Goiânia. Foi o pontapé inicial aí para formação de osteopatia e acredito que tenha somado muito aí na sua trajetória também. Exatamente, E eu devo quanto a muito. honra, o Aldo como aluno, sentava ao lado dele, então foi realmente tinha como referência, né, um professor, doutor, referência de todo o nosso estado em ortopedia, e de repente eu estava sentada ao lado dele como aluno, e eu aluna também, e foi muito bom participar com você nesse momento. E passo a palavra aí para o professor Bruno. É muito legal isso, porque assim, primeiro que a gente não está discutindo qual a especialidade é a melhor, que isso é aquele tipo de discussão que não leva do nada a lugar nenhum, né? Ninguém está discutindo isso. E a gente está exatamente aqui tentando pontuar como essas áreas, aonde elas se parecem, aonde elas se complementam e como que elas somadas podem trazer melhores resultados. Eu vou tentar dar a minha maneira de enxergar resumidamente o processo, assim, na minha forma. Ortopedia médica, ela observa para a doença e propõe formas de trabalhar a doença, seja ela cirúrgica, seja ela farmacológica. Fisioterapia ortopédica, ela é muito ligada à análise e diagnóstico funcional. Então, quais funções estão comprometidas de forma geral e como que se propõe trabalhar sobre isso. Basicamente, existem formas com terapias manuais, exercícios, recursos eletrotermofoto e etc. A osteopatia se preocupa com o conjunto sistêmico de alterações, sejam elas musculares, articulares, ligamentares, viscerais, neuromeningeas, neurais, cranianas, enfim, com um conjunto de possibilidades de estruturas que não funcionam bem, a partir daí criar um diagnóstico do porquê aquele problema aconteceu. Então, aqui a gente não está falando que uma coisa é mais importante do que a outra, porque até acho que hoje, principalmente a Ana Paula, Adroaldo e Thiago, né? A Ana Paula estava lá firme e forte no consultório de osteopatia. E num determinado momento ela começa a perceber assim, putz, a reabilitação pode ajudar muito o meu grupo de pacientes. E aí a gente encampa junto num projeto que é o projeto Fisiocor Goiânia, tentando somar um pouco dessas experiências, de trazer a reabilitação também para dentro do consultório. O Adroaldo foi um professor de ortopedia, um cara aí super reconhecido, trabalha aí nas principais universidades de Goiânia, e no determinado momento fala assim, putz, eu acho que esse negócio de osteopatia acho que é legal, então deixa eu... E hoje, né, Adroaldo, eu imagino que a osteopatia, eu não digo que ela necessariamente precisa ser o carro-chefe, mas ela faz parte do teu dia a dia clínico também de consultório, né? Ela faz parte, assim, da maneira como você vai trabalhar com o seu paciente. E o Thiago, né, o Thiago sempre fez isso aqui, né, sempre trabalhou dentro de um processo aí de reabilitação, com osteopatia, então os pacientes aqui já estavam muito mais acostumados com essa rotina de determinado momento consultório, determinado momento exercícios e terapias complementares. Então acho que é mais ou menos por aí mesmo, né? Isso, desculpa me prolongar, mas assim, no mundo, hoje na área da saúde, ou em qualquer área que a gente trabalha hoje, a maneira tudo é muito segmentado, né? Então a osteopatia no mundo, ela não é muito trabalhada com outras especialidades ou com outras profissões. Osteopata é osteopata, fisioterapeuta é fisioterapeuta, cada um tem o seu papel. E no Brasil não, no Brasil como a osteopatia ela surge como uma especialidade da físio, a gente não pode, por trabalhar com osteopatia, esquecer que a gente é fisioterapeuta, né? Então a gente precisa sempre lembrar que a gente nasceu como fisioterapeuta e hoje a gente trabalha com osteopatia e essas coisas elas devem se somar e não, né, subtrair conhecimento a partir daí, né? Eu acho também, Brunão, acho que dentro da linha do tempo, se a gente pegar na nossa formação, os nossos professores da faculdade, né,
eu acho que vocês de Goiânia também é a mesma coisa, eles não tinham essa formação não só da osteopatia, como outras técnicas manuais. Então a gente tinha uma abordagem mais clássica, tá? Se você pegar hoje, quando você entra, um aluno que entra na faculdade, o professor ele já tem uma visão da terapia manual, pode ver que fica muito mais fácil, né, de discutir, mas isso são tempos diferentes, que a evolução do processo e a formação, né, dos professores, elas vão mudando. Só que é o que? Era a melhor coisa que a gente tinha mais de 25 anos atrás, e hoje a gente tem uma linha diferente. Porque o que a gente fazia? Só para completar esse raciocínio, quando a gente tinha uma visão da fisioterapia ortopédica e você ia para uma pós-graduação, já se encaixava algumas terapias manuais, e hoje dentro das terapias manuais a gente encaixa a visão não só da linha ortopédica, como da linha da pneumo, como também da linha da neuro. Então olha como que as coisas se casam em momentos diferentes, com pesos e medidas diferentes, mas a importância do conjunto, de você entender como utilizar isso, né? Quem ganha é o paciente, mas eu acho que esse processo de evolução, ele é natural dentro da época. Pode ver que a gente fala que a osteopatia ela ganhou, nas últimas décadas, ela ganhou muito mais força, né? Só que ela não é que ela é mais, ela na verdade, ela dentro do seu tempo, ela ganhou, né, uma importância que hoje a gente consegue conviver muito bem transitando nas duas formas, e os testes melhoraram, a avaliação cinético-funcional entra junto também com as nossas avaliações funcionais dentro da terapia manual, que eu vou chamar de teste funcional também, porque quando a gente avalia um paciente é nesse sentido, e a evolução que a fisioterapia ortopédica, dentro de uma propedêutica lá atrás, também de testes ortopédicos, a gente agora passa a ter mais estudos voltados para os testes funcionais da fisioterapia, né? Então é um processo. Talvez aqui o ano que vem a gente faça um podcast falando do mesmo assunto. Com certeza a gente vai falar de muita coisa que já mudou. Então é o respeito pelo que tem de melhor naquele momento e se permitindo, como a Ana Paula falou, um professor sentar numa cadeira e ser aluno, porque nós sempre seremos aluno o resto da vida. Quem não é aluno, tá? Por mais que a gente seja doutor, que a gente seja não posso falar aqui, né? O caramba 4, mas a gente quer ser sempre aluno porque a gente está sempre aprendendo, né? Sem soberba e sempre com o pezinho no chão, sempre sabendo que a gente precisa fazer o melhor pela gente e sempre que nunca estará bom, né? A gente nunca está contente. Então é isso, senão eu não paro de falar. E eu vou passar a bola pro Brunão aqui, ó. Não, só para fechar esse assunto, né? Eu queria que vocês comentassem aí, Adroaldo e Ana Paula, pode começar para o professor Adroaldo. Se vocês acreditam que realmente a soma osteopatia mais ortopedia, se isso realmente contribui para o resultado de consultório, né? Em que momento que você percebeu isso? Se tem alguma história, algum momento que isso ficou muito claro para você, que você fala assim, nossa, agora eu acho que eu subi um degrau na minha capacidade aqui de resultado, de trabalho profissional. Se tem algum momento que deu algum start, alguma coisa assim que ficou claro isso para vocês. Professor? Acho que concordamos que não é uma coisa ou outra, né? Que o ideal é a utilização associada, né, de todos esses saberes, esses conhecimentos, de todos os métodos e técnicas que a fisioterapia ortopédica e que a osteopatia dispõe. Também concordo com o Thiago, né, o que é verdade, o que era verdade no passado não necessariamente é verdade hoje, então a quebra de paradigma acontece mesmo, então talvez estejamos discutindo algo que seja uma realidade desse momento, mas no ano que vem talvez as coisas mudem de figura e passemos a pensar de uma outra forma, né? E assim, Bruno, cara, constantemente no meu consultório eu me deparo com essa necessidade de utilizar não só a osteopatia, mas a fisioterapia ortopédica, as técnicas de tratamento e de avaliação também que a fisioterapia ortopédica nos oferece. Pode acontecer, por exemplo, do paciente estar com dor extremamente intensa e hipersensível ao toque, você não consegue aplicar, você tem extrema dificuldade para aplicar quaisquer técnicas manuais
Inclusive aquelas mais sutis, aquelas mais delicadas, às vezes ficamos impossibilitados de aplicar, tamanha é a dor, tamanha a sensibilidade que o paciente apresenta naquele momento. Um recurso eletroanalgésico pode ser uma saída, pode ser uma alternativa para que essa dor seja minimizada, possibilitando a aplicação integral, né, das técnicas manuais. Então, assim, isso não acontece uma vez ou outra, isso não acontece raramente, isso acontece com certa frequência nos nossos consultórios. Show de bola. Ana Paula, e aí? Você estava lá firme e forte na osteopatia, e aí, num determinado momento, falou, opa, acho que eu preciso de alguma coisa a mais. Então, me fala aí quando que virou essa chave e como é que tá essa experiência. Eu sempre trabalhei com osteopatia há muitos anos e senti a necessidade de manter o paciente de alguma forma ativo em sua reabilitação. Então, eu tinha como primeiro objetivo estar indicando para o Pilates. Então, algumas amigas que eu já direcionava sempre falava, vamos estabilizar uma coluna, preciso de uma cintura escapular mais estável. E veio o projeto da Fisiocor, que me despertou nessa parte da reabilitação. Começar a entender como a fisioterapia, como a reabilitação podia estar somando ao meu tratamento, foi muito positivo. E fui a São Paulo, fui à clínica do Thiago, Cefis, Fisiocor, e passei uma semana entendendo toda essa dinâmica de como estaria agregando ao meu tratamento. Então, aprendi muito, vi que através do exercício, através do fortalecimento, todo o tratamento que eu estava realizando no consultório seria ainda mais duradouro, permanente e benéfico ao meu paciente. Então, hoje eu já não sei mais atender um paciente e dar alta para ele, sem saber se ele estará direcionado a um projeto de reabilitação física que vai estar trazendo toda uma dinâmica de equilíbrio de tudo que eu realizei e que vai estar somando a ele. Então, a Fisiocor veio, assim, literalmente para somar no meu tratamento e para cada paciente que chega até mim. Muito bom. E, de repente, eu comecei a pensar, né? Recebi uma paciente com... A professora Adroalda até relatou sobre a sensibilidade da dor. Ela veio e me chegou com a síndrome de Decker-Wein. Muita dor, muita sensibilidade, não deixava ninguém encostar um braço, relatava que deixava cair muitos objetos. E naquele momento, acho que foi toda a união da ortopedia médica, da ortopedia da fisioterapia e da osteopatia. Então, ela veio assim, com toda uma conduta médica que ele já vinha realizando, tratamento farmacológico, já estariam com uma cirurgia agendada. E quando eu realizei todos aqueles testes positivos e comecei a entender que não era só o local da dor que estava com problema. Então, ela subia restrições para articulação de cotovelo, ombro, cervical, e tinha restrições de osso temporal, ATM, e foi quando o médico disse, primeira coisa que ele falou a ela, nós vamos fazer essa cirurgia, mas eu não tenho certeza se vai dar certo no seu caso. E foi o que eu expliquei para a paciente. Falei, por que o médico te falou que não teria essa certeza que daria certo uma cirurgia? Porque a cirurgia seria no local da dor e o problema dela não estava só ali. Então, quando a gente começou a trabalhar desde craniana até punho, passando por toda a coluna e dessensibilizando essa paciente, que ela voltou a ter, a retirar aquele contexto de dor e ter confiança que ela poderia estar usando o braço, foi quando eu entrei com a fisioterapia ortopédica e reabilitação, dei alta para o paciente, mas como fortalecimento, sabendo que ela estaria o tempo todo fortalecendo aquele braço para ter recidivas. Então, ela veio assim,
Essa paciente me veio muito porque acho que ela fecha todo esse contexto, né, de médico, ortopedia e osteopatia. A importância da integração de um todo. Ah, e aí, aproveitando então o gancho aí, né, do contexto e do envolvimento de vocês, hoje vocês dois são aí parte da diretoria, né? Compõem a diretoria da Abrafito Goiás, né? A Abrafito é uma associação que tem crescido muito, né? Que tem se fortalecido muito ao longo dos anos, e eu sei que vocês recentemente tiveram uma reunião também com a Abrafito Nacional, né? E imagino que vocês tenham discutido aí metas, propostas, planejamento. Então, duas perguntas aí nesse contexto. Quais são os desafios de hoje compor uma parte importante, né, de uma associação nacional? Quais são os desafios? E o que vocês imaginam do que vocês vão deixar da Abrafito Goiás quando finalizar essa gestão aí que vocês compõem essa diretoria? Ok, eu acho que eu posso começar respondendo, né? Para contextualizar, a Abrafito ela foi fundada em 2013, a Abrafito Nacional. Né? A Abrafito, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica. Eu acho que até então acho que até hoje não existe uma outra entidade, assim, uma outra associação responsável pela fisioterapia ortopédica, pela fisioterapia traumato-ortopédica, como a Abrafito faz. E assim, o principal responsável pela fundação foi o professor Marcelo Farias, do Rio Grande do Sul, que até hoje é um dos diretores da Abrafito. Ele costuma ser diretor da Abrafito Nacional e da Abrafito da Regional do Rio Grande do Sul. Em 2013 foi fundada a Abrafito Regional Goiás. E eu fui convidado, na verdade, pelo Dr. Robson Emiliano, né? Ele que estabeleceu um contato com o professor Marcelo e decidiram juntos ali desenvolverem a Abrafito Regional Goiás. E eles entraram em contato comigo, eu tinha sido professor do Robson, e eles entraram em contato comigo perguntando se eu tinha interesse em participar desse projeto, né, de criar e de desenvolver e de fazer crescer a Abrafito Regional Goiás. Isso foi em 2015. E aí eu entrei como diretor, e até hoje eu sou, né, ou estou diretor da Abrafito Regional Goiás. Já se passaram 3 biênios, 3 administrações, a gente está na 4ª administração, né, cada gestão permanece por 2 anos, e neste momento eu estou presidente. Eu já passei por praticamente todas as cadeiras, por todos os cargos da direção da Abrafito Goiás. Eu fui em 2 oportunidades coordenador científico, fui vice-presidente até o ano passado e nesse ano assumi a presidência. E tem crescido bastante, né? A gente ainda precisa de força, de representatividade, de um número maior de associados, de fisioterapeutas dessa área, conhecendo melhor a Abrafito e abraçando esse projeto junto com a gente, mas tem se desenvolvido, tem crescido. Fizemos o convite para a Ana Paula depois ela vai explicar um pouco melhor como foi a entrada dela na Abrafito, mas ela entrou agora nessa questão, esse biênio 2022-2023, extremamente feliz por ela ter aceitado. São 5 diretores na Abrafito Regional Goiás. Nós temos o doutor Eduardo, o doutor Marcelo Jota, a doutora Ana Paula e o doutor Alisson, que é professor da Universidade Federal de Jataí, né, que é da UFG, da Universidade Federal de Goiás, campus Jataí. Esses são os diretores atuais. Os desafios são enormes, né, muita coisa pode ser feita, muita coisa para se fazer, tanto em nível nacional quanto em nível regional. A gente está procurando se organizar, a gente está procurando uma reestruturação, a gente está procurando uma descentralização, tanto em nível regional quanto em nível nacional, buscando o crescimento da Abrafito, buscando o crescimento e o reconhecimento da nossa especialidade, fisioterapia traumato-ortopédica. Realmente tivemos uma reunião recentemente, foram traçadas algumas metas, foram definidos alguns planos,
como, por exemplo, o COBRAFITO, né, que é o Congresso Brasileiro de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, que, se eu não estou enganado, está indo para a sua 4ª edição. Aqui em Goiás, a gente nunca teve esse Congresso Brasileiro e Internacional de Fisioterapia Traumato-Ortopédica organizado pela Brafito. Mas ele já aconteceu, se eu não me engano, foi o 2º em Brasília, e a nossa gestão, a nossa regional, participou da organização juntamente com a regional do Distrito Federal. E foi uma experiência fantástica, foram cerca de 2.000 inscritos, então foi um congresso bem grande, que aconteceu em Brasília, e a nossa participação na organização, né? Nós e a regional do Distrito Federal à frente da organização desse congresso. Agora vai acontecer no ano que vem, se eu não me engano, em novembro de 2023, o 4º COBRAFITO, então o 4º Congresso Brasileiro Internacional de Fisioterapia Traumato-Ortopédica da Brafito, e, se eu não estou enganado, em Aracaju. E, assim, outras estratégias estão sendo definidas, as reuniões científicas remotas, né, que não existiam, né, começarão a acontecer nesse ano, já nos próximos meses. Estamos tentando fazer com que as câmaras técnicas sejam mais eficientes, então são algumas medidas que estão sendo tomadas, mas tem muita coisa para acontecer. Eu espero que a gente consiga ter êxito, né, durante essa gestão, nessa nova gestão, tanto nacional quanto regional, e procurem informações nas redes sociais, no site da Brafito, no Instagram da Brafito, tanto nacional quanto das regionais, para vocês conhecerem um pouco mais esse trabalho e se engajarem e fazerem com que a fisioterapia traumato-ortopédica cresça. Muito bom. E aí, Ana Paula? Eu recebi um convite através do professor Adroaldo e doutor Eduardo, que hoje é o vice-presidente. O ano passado, até então, ele estava no cargo da presidência. E até aquele momento a Brafito era um pouco desconhecida para mim. Mas quando ele me passou todo aquele projeto e eu entendi que fazia parte dos meus objetivos. Quais são os meus objetivos? Integrar a fisioterapia. Ter uma fisioterapia de qualidade, de A a Z, desde o momento que ainda se é aluno, até quando se atinge os níveis de doutorado, pós-doutorado. Porque quando a gente tem essa integração de uma fisioterapia de qualidade, quem ganha é o paciente, quem ganha é a classe, quem ganha somos todos nós. Então, o respeito que se tem para uma classe, ela é construída em conjunto. E o professor Eduardo me explicou todo aquele projeto. Falei, sim, e eu aceito, eu estarei aí me dispondo a participar e a somar junto com vocês. E a primeira reunião aconteceu recentemente, há uma semana, e me deixou encantada, porque são projetos que, em nível nacional, todos querem doar um pouco do seu conhecimento ao próximo, sem saber quem, sem nenhum motivo, sem nenhum fim lucrativo, simplesmente pela ciência e pela fisioterapia. E isso me encantou muito, fiquei muito feliz nessa primeira reunião de me entender ainda mais sobre a Brafito, e estarei aí engajada aí no projeto junto com o professor Adroaldo, e será muito positivo, sim, toda essa participação. Eu acho que uma viagem, assim, a gente começou falando de formação, a gente começou falando de especialização, né, falando assim acho que a conversa ela criou um momento que, falando assim de uma associação, e todo mundo, e eu tenho certeza que nenhum dos dois imaginou, né, vocês não imaginaram, falaram assim, pô, hoje eu estou presidente, hoje eu estou tesoureira, porque a gente se imaginava dentro do consultório, que eu acho que é o que eu também sempre me vi. Assim, se você se viu professor, não. Eu acho que a construção, acho que a palavra é oportunidade e uma outra palavra é merecimento. Acho que a vitrine está aí, né? Então o golpe está aí, cai quem quer. A gente tem que ficar esperto porque assim, quem constrói, porque assim, a gente não,
A questão fala assim, eu quero reconhecimento. Cara, a gente fala sempre aqui, a gente sempre fala, o reconhecimento é pelo resultado. Então as pessoas que trabalham, as pessoas que crescem pela classe e não por si, o eu, as coisas se transformam de uma maneira que você está sendo mais visto do que você imagina. Você constrói um caminho muito importante para você ajudar as pessoas a encurtarem o caminho, e tudo que vocês passaram lá atrás, vocês não querem que as pessoas passem, porque vocês falam assim, não vai por aí, porque eu já fiz isso e não foi legal. Então, olha a questão de você começar como vamos lá, você é um profissional de consultório, você vai e atende, e hoje você consegue assim ser um gestor, ou conseguir administrar um negócio, ou conseguir juntar pessoas que pensam da mesma maneira, para você conseguir disseminar tudo que é bom e falar assim, evita que isso é ruim, esse caminho não tá legal. Entendeu? Então acho que essa é a nossa é o nosso objetivo, é a nossa meta, mas nada é por acaso. Isso tudo é construído com muito trabalho, com muito estudo, com muita perseverança. Eu acho que a gente só está do lado de pessoas que pensam da mesma maneira que a gente pensa, ou até melhor do que a gente. E eu acho que isso eu não posso chamar de um troféu, eu posso chamar de uma medalha, mas acho que a gente está aí para sempre querer modificar as coisas para melhor. E por isso, né, que nomes, quando a gente fala de algum evento ou quando a gente fala de um podcast, nomes surgem na nossa cabeça. E graças a Deus a gente está bem servido de muitas pessoas por esse Brasil inteiro, que graças a Deus a fisioterapia, a osteopatia nos deu e nos agregam muito. E quando a gente fala num grupo, preciso de alguém em tal lugar, aí rapidamente alguém joga lá e a sementinha está plantada, e eu acho que é isso, e muito bom dividir isso com a gente. Eu queria aproveitar esse gancho aí e assim, eu vou até aproveitar, Adroaldo, e vou te dar um exemplo. Eu queria que você falasse um pouco de uma situação particular. Assim. Eu acho que você está muito ativo em dois universos que obviamente se complementam. Da graduação ao mercado de trabalho. Então você me falou assim, a Brafito ela tem várias ações e vários projetos, e a maioria das coisas que você me falou envolvem capacitação profissional, né? O que de maneira geral, o que se entende aí de um dos papéis importantes da associação? Que o profissional ele realmente possa se capacitar cada vez mais para poder prestar o melhor serviço ao seu paciente. Ponto. Na graduação, a gente tem uma formação que ela tem uma base muito generalista, e que a ideia é a gente conhecer um pouco mais, né, as possibilidades de trabalho da fisioterapia. Mas a minha opinião é assim, o que a gente vê realmente na prática é o aluno hoje recém-formado, ele não está pronto para o mercado de trabalho. Ele não sai pronto. E eu te diria assim, eu não acho nem que isso é um problema da fisioterapia, tá? Eu vejo isso meio que de maneira geral em qualquer outro curso da área de saúde ou até outra profissão. Essas formações elas têm um perfil mais generalista mesmo. Você é professor de graduação e você está diretamente ligado aí a uma associação que está ligada à prática do profissional no mercado de trabalho. Na tua opinião, o que falta na graduação para que esse aluno saia mais pronto para o mercado de trabalho, ou para que ele possa pelo menos encurtar um pouco mais essa distância para poder chegar lá e estar mais preparado para gerar melhores resultados? Beleza, sim, meus amigos. Eu escuto muito dos alunos ou daqueles que são recém-formados, que eles têm a sensação de que na graduação eles não aprenderam nada, né? Que eles aprendem apenas após a graduação, no mercado de trabalho, né? Mas começam a trabalhar, ou quando eles adentram a uma pós-graduação lato sensu, quando iniciam uma especialização. Eu costumo dizer que não é exatamente assim, né? Que aquilo que foi visto na graduação foi essencial, né, para o desenvolvimento dele, que criou a possibilidade dele se desenvolver ainda mais, né, após estar formado. Então, assim, ele já está mais velho, ele já está mais maduro, e ele tem
aquelas noções básicas, né? Ele tem aquele conhecimento básico necessário para que ele se desenvolva bem, se desenvolva mais rapidamente quando ele conclui a graduação e começa a trabalhar. Eu sinto falta nas grades curriculares, né, nos cursos de graduação em fisioterapia, de disciplinas como gestão. Às vezes até tem alguma disciplina que aborda esses assuntos, mas de uma maneira mais superficial. Então, por exemplo, gestão, né, gestão pessoal e gestão profissional, administração. Então, a administração muitas vezes tem, né, a disciplina de especialização nas grades, mas talvez elas precisem um pouco o enfoque, ou elas precisem aprofundar um pouco mais para que ele compreenda melhor como como será a vida dele depois que ele estiver formado, no momento em que ele começar a trabalhar. Na parte de comunicação, né, comunicação e oratória, eu vi as pessoas têm dificuldade, os alunos têm dificuldade, os recém-formados têm dificuldade, e isso é fundamental, né, para que você consiga se comunicar com os seus pacientes, fazendo-os entender, né, aquilo que você quer explicar para eles, até de um work, né, de uma rede de contatos com outros fisioterapeutas, com colegas fisioterapeutas, mas também com outros profissionais da saúde. Então poderiam existir disciplinas nesse sentido também, né? Eu acho que poderia avançar mais na questão de saúde pública, né, disciplinas que falem de saúde pública e que mostrem mais essa integralidade do ser, né? Até foi falado no começo da nossa conversa, no começo do podcast, pela Ana Paula, né, que o paciente ele não pode ser visto como uma articulação, que a gente precisa entendê-lo dentro de um contexto, de uma forma mais integral. Então, acho que falta isso também na graduação, disciplinas nesse sentido. Aí também eu acho que tem a questão dos professores, né? Às vezes falta essa formação para os professores, então eles não transmitem isso, ou transmitem de uma forma limitada, porque isso não fez parte da formação deles, né? Então eu acho que é por aí, Bruno. Não sei se eu te respondi assim a contento. Professor, acho que você também... Sabe aquela época que a gente falava assim, você precisa saber inglês, você precisa falar inglês como alguma coisa básica? Né? Todo mundo já ouviu isso. Não, você precisa ir atrás. E o que você falou realmente é um processo de evolução. Então a gente necessita disso. Não é que a gente precisa, a gente necessita entender de outras coisas. Porque a gente parou de ser simplista. E a gente se encontra em processo de evolução. É aquela cobrança do eu melhor que ontem. Né? Eu preciso estar melhor hoje do que ontem. E aí eu te pergunto e vou te colocar num balde de água fria agora. Por exemplo, imagine você olhando para você mesmo, sentado de frente. Qual é o recado, como que você se vê lá atrás, quando o aluno sentando a bunda na cadeira, você fala assim, Adroaldinho, o que você poderia ter melhorado? Com a maturidade que você tem hoje, como professor, como todos os cargos que você tem. Não briga comigo, hein, velho? Não, pelo contrário, eu acho que é importante a gente abordar esse assunto, né? Então, Thiago, eu acho que eu faria muita coisa diferente, se fosse possível, né? Voltar no tempo, conversar, né, com aquele Adroaldo, que tinha cabelo, né, anos, 20 e poucos anos atrás. Eu teria, se eu pudesse, né, voltar no tempo, eu teria me dedicado mais à minha graduação. Eu teria me capacitado mais durante a graduação, aproveitando mais as oportunidades que o curso me oferecia, que a própria universidade me oferecia, como monitorias, né, de diferentes disciplinas, como iniciação científica, né, muitas universidades, faculdades, centros universitários. Isso são poucos que se interessam. São poucos os que aproveitam essa oportunidade, né, que é concedida pela instituição. Organização de eventos, participação em ligas. Hoje eu coordeno várias ligas acadêmicas, né? Hoje eu entendo a importância das ligas acadêmicas para a instituição, para o curso, para os próprios alunos, né? Para os alunos diretores e para os alunos que são inscritos, né, nos eventos, nas atividades que são oferecidas pela liga. Então,
essa participação em liga também seria interessante, participação nas extensões, né? Sempre ou quase sempre tem extensão sendo oferecida pelas faculdades universidades, e os alunos muitas vezes não aproveitam essa oportunidade de ir a campo, né, acompanhados e monitorados pelos professores, mais um momento importante de aprendizado. Então eu acho que eu teria, se eu pudesse, né, voltar no ter dado melhor a minha graduação, e essa é o dobro dos atuais alunos. Ana Paula, e então a tua experiência aluna profissional, quando você terminou a tua graduação, vamos fazer um flashback aí também. Terminei a graduação, já vou ali para o mercado de trabalho, o que você sentiu? Você falou assim, tô pronta, vamos lá, ou se tiveram dificuldades, se hoje você consegue olhar para trás e falar quais foram as maiores dificuldades e, mais basicamente, assim, o que você fez para poder superar essas dificuldades e crescer profissionalmente? Quando eu estava na faculdade, eu já iniciei estágios. Então, desde o quarto, quinto período de faculdade, eu já estava em estágios extracurriculares. Então, a manhã era dedicada a esse momento, e a faculdade iniciava às 13 horas da tarde e finalizava às 20 horas da noite. Então, eu me dedicava o tempo todo à fisioterapia. E através do estágio extracurricular, eu vi que chamou demais para esse momento entre aluno e profissional. Então foi muito tranquilo esse processo, mas eu sinto que eu tive muita sorte. E por que eu tive sorte? Porque eu tive uma supervisora que me preparou para esse momento. Então, ela foi a doutora Neuza, ela é da neurofuncional, foi o meu primeiro contato de atendimento, pós-formada, e ela estava ali o tempo todo me dando suporte. Então, quando eu falei para ela, estou com diploma, ela falou, você está pronta. Então, vai lá e eu estou aqui para te dar o suporte que você precisar. E assim foi. Então, já comecei a receber os pacientes como fisioterapeuta, e todas as dúvidas que eu tinha, eu podia estar contando diretamente com ela. E eu tinha a doutora Neuza, assim, uma confiança muito grande no que ela me passava. E, além do que ela me passava, ela me colocava para estudar o tempo todo. E nada estava bom. Quanto mais eu estudava, ela falava assim, vai estudar mais um pouquinho? Vamos lá, você consegue, vai dar certo. E esse ritmo que ela me propôs, durante a transição, foi tranquilo. Então, estar preparado foi muito importante, né? Estar preparado em questão de estudos mesmo, porque aí a dinâmica de atendimento se tornou muito tranquila. Eu lembro que havia muitas brigas, porque eu falava assim, mas por que isso? Por que você está fazendo isso? Ela falou, você vai entender no futuro, você vai entender depois. E foi muito importante ela me colocar de frente para o paciente, ela me treinar, e ela falou, vai lá, você faz, e ela se afastava, se distanciava o tempo todo durante aquele estágio, e me deixava por conta. Então, realmente, quando eu precisei, foi tranquilo de lidar com a situação. Mas quando eu falo que eu tive muita sorte, porque eu sei que muitos alunos não têm essa oportunidade que eu tive, né, dessa preparação toda, além da faculdade, estar em contato com uma profissional que te dá todo o suporte ali do que você precisa. Então, logo que eu saí da faculdade, já comecei os atendimentos, eu tinha dúvida, só ligava para ela, na época ainda não existia o WhatsApp, só ligava, tia Nilza, a gente brincava, né, quando trabalhávamos com criança, era a tia Nilza e a tia Papa. Tia Nilza, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Ela lembra daquela situação, né? Então não precisa responder mais nada, né? Eu falei assim, tá bom, já encontrei o caminho. E começou a dar certo. Então, desde o primeiro momento que eu tive contato com o paciente já fisioterapeuta, os resultados foram acontecendo gradativamente. Então, o que eu vejo hoje é a complexidade do paciente que chega até a mim. No início da formação, chegava um paciente em um nível mais leve de dor, um paciente que era
não, um caso não tão complicado, mas que na época era. Agora, hoje, conforme a gente vai evoluindo, o paciente que chega para mim nunca é um paciente que só foi uma lesão assim ou daquela forma, né? São pacientes com um grau de complexidade muito grande, que vem, por exemplo, de dor de 5 anos de nível de dor, 10 anos, que já passou por vários tratamentos, tipos de tratamento, e chega aqui e fala assim, e agora? Confiando que eu estarei resolvendo aquele problema. E realmente dá certo, mas eu acredito que por toda essa evolução, desde a faculdade até hoje, que a gente vem trilhando, para acontecer e continuar acontecendo. Legal. E é mais ou menos assim, né? Lógico que quanto melhor for a tua base, mais fácil fica o crescimento, o desenvolvimento, né? A Ana Paula contou a experiência dela como teve uma boa base, e o Adroaldo colocou a importância, né, de realmente o aluno construir isso, né, durante a sua graduação. E é exatamente essa questão, né, Adroaldo? Quando a gente olha para trás, na nossa vida hoje, a gente fala assim, nossa, se eu tivesse feito assim, seria mais fácil, né? Enfim, é uma coisa que a maturidade e o tempo também vão deixando um pouco mais claro para todo mundo mesmo, isso é normal. Mas parece que é fato que a especialidade, ou que você seguir estudando, não é um luxo para uma carreira profissional, é uma necessidade, né? Então eu não estudo e não vou me aperfeiçoar, me aprimorar em qualquer tipo de área porque eu quero alguma coisa a mais. Não, é porque eu preciso realmente. Isso é uma necessidade imposta praticamente por qualquer carreira, em especial a nossa, que trabalhamos aí na área da saúde, acho que é ainda mais claro isso. Pensando nessa condição aí da importância de estudar, dessas especialidades e tal, eu queria tocar aqui na questão das duas de maneira mais geral, né? E eu até vou te pedir a palavra aí para falar um pouco mais. Hoje, o que é necessário para um fisioterapeuta conseguir um título de especialidade em ortopedia e traumatologia, a diferença de uma especialidade para uma especialização, e a diferença, talvez, especialidade, especialização e o que a gente chama de pós-graduação stricto sensu aí. Se puder dar uma comentada sobre isso. Depois eu não sei se você sentir à vontade também, mas eu posso depois, o Thiago ou quem quiser, falar um pouquinho mais da osteopatia propriamente dita. Só um minutinho, antes do professor Adroaldo responder, acho que a gente pode encaixar aí também qual a diferença entre a formação em osteopatia e uma especialização, que isso é uma dúvida muito grande entre os alunos. Quando chega até mim, a Ana fala, por que uma formação? Eu vou ter o título de especialização, especialista. Então, é importante a gente estar falando sobre isso também. Beleza. Aí, nesse momento, eu passo a bola para vocês, tá? Quando for para falar da osteopatia, eu deixo com vocês. Eu vou tentar explicar aqui o que o Bruno me perguntou. Thiago, só mais uma coisa. Naquela conversa com o Adroaldinho, né, o Juninho, na época era Júnior. Então... Juju. Não, Juju não. Eu teria falado para ele também, para não deixar de fazer atividade física e dar um chão de queda, né, meu filho? Cara. Vamos lá. Não, e você, assim, tá vendo que eu te fiz pensar? E as pessoas precisam parar para pensar em si. Isso é autoconhecimento. E autoconhecimento, sim. Durante a vida passa e a gente não percebe. E a gente tem que se autoavaliar, se autoanalisar o tempo todo. É isso mesmo, cara. Tamo junto. É comum. Estamos juntos na careca, na calvície? Não, agora eu consegui um cara para me ajudar. Depois eu vou passar o contato para você. Não, mas é isso, né? A gente precisa eventualmente rever o nosso passado, né? As experiências que a gente teve, isso é importante, né? Passar isso para os nossos filhos, né? Essas experiências que nós tivemos, isso nos fortalece, né? Fortalece os nossos filhos, os nossos alunos também, eles acabam aprendendo alguma coisa quando nós contamos as nossas histórias de vida, né? Então, em relação à especialização, né? É uma pós-graduação lato sensu, algo mais abrangente, né? Algo mais largo, né? Geralmente pós-graduação
lato sensu, né, a especialização, ela é mais profissionalizante. Aprende técnicas de avaliação, você aprende novas técnicas de tratamento, geralmente essas pós-graduações seguem esse caminho. E muitas vezes oferecidas por escolas particulares, né, ou instituições que são chanceladas, né, cujos os diplomas são chancelados, são emitidos por universidades particulares, né, por universidades privadas. A prova de especialidade, ela é organizada pelo COFITO, né? No nosso caso, nas provas de especialidade da fisioterapia, a organização, na verdade, assim, ela é oferecida pelo COFITO, pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, mas a organização da prova fica a critério de alguma entidade de especialidade. No caso da prova de especialidade de fisioterapia ortopédica, a Abrafito é a responsável, né? A Abrafito Nacional se responsabiliza pela elaboração da prova, pela emissão do edital, pela elaboração da prova, pela correção da prova e pela emissão do resultado da prova de especialidade. Tá? Pelo menos, então, na fisioterapia ortopédica é assim que funciona. A Abrafito seria a responsável pela organização, mas com o amparo, né, a chancela do COFITO. E pós-graduação, stricto sensu, né, estrito significa restrito, né, algo limitado, porque aí o mestrado e o doutorado, né, seriam exemplos de pós-graduação stricto sensu. Aí você estuda um assunto, mas você entra muito a fundo nesse assunto, né? Então essa seria uma diferença básica entre a lato sensu e a pós-graduação stricto sensu. Mestrado e doutorado geralmente não são profissionalizantes, né? Eles são acadêmicos, eles são mais voltados a quem tem interesse na docência e em pesquisa. As disciplinas que são oferecidas no mestrado e no doutorado geralmente ensinam diferentes metodologias, né, diferentes didáticas e ensinam a desenvolver pesquisa. Né? Principalmente assim, né, as disciplinas nessas pós-graduações stricto sensu que são acadêmicas, que não são profissionalizantes e que correspondem à grande maioria, né, dos programas. Em geral, essas pós-graduações stricto sensu são gratuitas quando oferecidas pelas universidades públicas e elas são pagas quando oferecidas pelas particulares, né? Eu tive o prazer, a felicidade, a oportunidade de fazer tanto o mestrado quanto o doutorado em universidades públicas. Eu fiz o meu mestrado em Ciências da Saúde pela UNB, pela Universidade de Brasília, e fiz o doutorado via Faculdade de Medicina da UFG, da Universidade Federal de Goiás, também em Ciências da Saúde, né? Então, ambos em Ciências da Saúde, né? Ambos os programas em Ciências da Saúde, do mestrado e do doutorado. Eu recomendo isso para todo mundo, né? Eu sempre estimulo os meus alunos a fazerem aquilo que eles podem, aquilo que é ético, né? Que é moral, que vai acrescentar alguma coisa, né, em algum momento da vida dele, da vida profissional. Então, faz a especialização, né, não deixe de fazer as formações também, elas são importantes, né, as nacionais e internacionais, nos diferentes conceitos e filosofias, né, da fisioterapia traumato-ortopédica. Aproveita e tenha o carinho na sua profissão de especialista sido pelo COFITO, né, por ter passado numa prova de especialidade, e especialmente para aqueles que têm gosto, têm interesse, que têm interesse em entrar, né, ingressar na docência, ou que já são docentes, eu recomendo fortemente o mestrado e o doutorado. São quase que inevitáveis, né, para professor universitário é quase inevitável ter mestrado, ter doutorado, né? O MEC exige isso das instituições, as instituições cobram isso de nós, professores. Em relação à osteopatia, eu deixo para vocês. Eu não sei se você está por dentro disso, mas quais os pré-requisitos necessários para se fazer a prova de especialidade em ortopedia pelo COFITO? Você está por dentro disso? Não estou, Bruno. Eu não vou saber te dar detalhes, assim, né? Tem que ter cursado uma especialização, mas assim, em relação à documentação, a outros critérios, outros pré-requisitos para participar, eu não sei te falar. Ok. Agora, tem os editais, né, Bruno?
quem tem pode fazer a leitura, né? Os editais mais recentes. Se eu não me engano, teve uma prova de especialidade agora recentemente. Então veja, né, o edital desse, porque geralmente não muda muita coisa, assim, o edital de uma prova de especialista para outra. Eu falo, comece a se organizar para participar de uma prova de especialidade. E lá assim, quais são os documentários, quais são as formações necessárias para que ele possa participar dessa seleção. Beleza. Teve a prova agora no ano passado, né? Mas é isso, né? O edital ele traz todas as informações, né, da pontuação de títulos, é importante. São 2 etapas dessas provas, né? Tem uma prova aberta, múltipla escolha, depois uma prova fechada, dissertativa, e depois uma prova de análise de títulos, onde também é necessária uma pontuação mínima para conseguir especialidade. Eu acho que isso vale para qualquer área da fisioterapia, né? A osteopatia aí nesse caso também não é diferente. Então, assim, respondendo a pergunta da Ana Paula, né? A formação para especialização, especialidade, as escolas de osteopatia no Brasil, pelo menos a grande maioria delas, não é uma instituição de ensino superior, não são instituições de ensino superior, não são faculdades, não são universidades, são escolas. São empresas montadas, né, para prestar esse tipo de serviço específico. Então todas elas têm habilitação para dar um curso de formação em osteopatia, e a partir do momento quando o aluno termina esse curso, ele tem lá um certificado que prova ele a competência, né, para trabalhar naquela área específica. Claro que todas as responsabilidades pelas suas atitudes profissionais, elas são individuais nesse caso, né? Mas ele dá a competência e habilidade para trabalhar com isso. A prova de especialidade do COFITO, ela muda a maneira da gente lidar com esse profissional, né? Então a gente chama esse profissional o profissional ele é especialista, né? Então no Brasil a gente chama de o especialista fisioterapeuta osteopata, né? Então a gente meio mais ou menos usa essa terminologia para definir quando um fisioterapeuta no Brasil é aprovado pela prova de especialidade e aí vai usar isso de uma maneira de divulgar um pouco mais o seu trabalho. Os títulos de especialização, eles basicamente são os títulos aí emitidos por instituição de ensino superior, né? É obrigatório que esse título seja emitido pela instituição de ensino, mais do que isso, né? Hoje a gente tem um sistema no Brasil para consulta online, que é o EMEC. Então qualquer pessoa que quiser saber se a instituição, não basta a instituição abrir o projeto, ela precisa cadastrar esse projeto no sistema EMEC para que esse diploma tenha validade. Não adianta só ser instituição, precisa ter esse tipo de cadastro e tal. E agora em relação à osteopatia, né, a prova de especialidade do COFITO, até o ano passado a associação ligada era a AOB, que foi descredenciada agora no final do ano, começo desse ano, acho que foi. Os motivos assim não foram divulgados pelo COFITO assim, de maneira clara, mas a associação ela foi desligada, e a associação também colocou uma carta lá que a gente chama de eles abriram uma carta pública, né, de explicações, enfim, eles deram uma série de justificativas ali para o seu desligamento, mas eu também não vou entrar nesse mérito de listar todas as consequências, né, e todas as relações diretamente ligadas a isso. Mas então assim, é uma gama mesmo de coisas, né, Adroaldo, de possibilidades de estudo, né? E é importante, acho que isso para quem está ouvindo ainda não tem tanta experiência com cada uma delas, porque vai muito assim, eu não falo nem do que é importante, todas são importantes, mas é importante definir assim, o que você quer hoje, o que você quer agora, nesse momento, qual que é o teu interesse? Não, meu interesse eu quero melhorar a minha capacidade de trabalho na clínica. Então eu acho que os cursos livres e os cursos de especialização lato sensu, talvez eles estejam um pouco mais guiados nesse sentido, né? Não, eu quero aumentar o meu conhecimento na área científica e eu quero me capacitar na área científica e eu quero uma carreira universitária, docente. Aí a gente vai pensar nos cursos de mestrado, doutorado e tal, né? Mas em que momento? Em que momento depende muito do que você está pensando, do que você está projetando aí para a tua carreira profissional, né? E o título de especialidade do COFITO ainda é um título que a gente mais ou menos fala assim, ó, uma vez que você está mais ou menos consolidado em uma determinada área, em geral é aí que o fisioterapeuta ele vai buscar, não, agora eu vou fazer a prova de certificação para ter o título de especialidade, mas em geral isso acontece aí quando as coisas elas já estão mais ou menos aí consolidadas em uma determinada área. Alguém quer pontuar alguma coisa mais sobre isso?
Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem. Tá. Tá. Eu ia perguntar para vocês o seguinte. Mercado de trabalho. A gente está falando aqui, a gente está fazendo uma diferenciação entre osteopatia e ortopedia. E agora eu vou criar uma situação um pouco de divergência. A gente está falando assim ainda de profissionais que trabalham meio que de maneira... a gente já trabalha mais juntando os conhecimentos. Mas nem todos os profissionais trabalham assim. Eu diria para vocês que a maioria não. Tá? Ou a pessoa trabalha com ortopedia, ou fisioterapia ortopédica, ou a pessoa trabalha com osteopatia. Eu queria que vocês, se vocês têm alguma experiência, se vocês têm alguma capacidade de falar um pouco sobre isso, né? Como que está o mercado de trabalho para cada uma dessas áreas, especialmente, né? Quais são as considerações que vocês podem fazer sobre isso? Trabalhando de forma mais isolada, em relação a acesso de paciente, acesso à informação de paciente, valor de consulta, se vocês poderiam dar as considerações de vocês sobre isso. Vamos começar pelo Thiago e depois a gente vai rodando aí. Adroaldo, Ana Paula, se quiser comentar alguma coisa também à disposição. O Bruno deu uma volta aí, né? A gente começou falando de consultório, começamos falando de atendimento e paramos lá na parte acadêmica e mais uma vez, qual que é o melhor caminho? Então, na verdade, aqui eu sempre procurei, no meu exemplo, não é que eu sempre procurei, eu comecei como um clínico, né? Fui para a parte acadêmica que me completou e me ajuda até hoje uma via de duas mãos. E a gente vê essa questão da relação dos pacientes, né? Acesso a valor de consulta e tudo mais. Como que eu vejo isso aqui no mercado de trabalho? E muita gente, eu já comentei isso no outro podcast também, quando a gente fala de plano de saúde e pacientes particulares. Acho que tudo é uma construção, né? A construção do quê? Que você tem que aparecer de alguma maneira. Então, o valor da tua consulta, acho que isso é uma coisa que a gente tem que colocar um preço, né? Mas o valor ele é muito maior do que a gente imagina. Porque cada vez que você melhora, cada vez que você investe em você, com certeza você tem mais para oferecer. É sempre assim. Como o Adroaldo falou assim, o aluno sai e ele tá cru, mas ele quer dar um jeito de, né, falar, putz, eu preciso ganhar alguma coisa, ele tem cobrança, né, e isso é complicado, mas isso é um processo de evolução e também de paciência. Só que paciência de construção mesmo, de valor, de agregar conhecimento e tudo mais. Como eu posso dar exemplos assim em relação aos atendimentos? Acho que isso é muito regional, né? Acho que isso depende muito de como a cidade se porta em relação a isso. E a gente realmente não pode avacalhar. Não vou falar de valores, mas eu acho que a coisa tem que ser dentro de um padrão de qualidade que respeite realmente os outros profissionais. Porque eu já ouvi várias coisas, já ouvi vários comentários de outras pessoas. Mas fulano de tal é isso. É assim, tudo tem seu preço, tudo tem o seu valor e a gente tem que ver o que realmente me interessa, porque as pessoas esquecem um pouco mais de colocar... É um pouco diferente. Quando você vai comprar alguma coisa no mercado, quando você vai comprar uma roupa, né, o valor está ali e a pessoa dificilmente ela vai, é cultural também, né? A pessoa vai lá e vai falar, não tem como dar um desconto para mim e tal. A gente costuma dizer, e eu gosto de falar disso porque me incomoda um pouco, porque aparece uma situação que eu falo assim, você não dá um descontinho? Eu falo assim, não, eu vou dar um desconto sim. Vou te dar, então eu vou te atender por 80%, eu vou até 80% e o resto deixa seguir. Brincadeiras à parte, mas é uma coisa que eu tenho um desconforto com isso. Isso me chateia um pouco na hora que eu vou realizar os atendimentos, mas isso faz parte, é cultural e a gente sabe lidar com as situações. Mas dentro do processo assim de formação, eu passei pelos planos de saúde, formação não, dos atendimentos. Eu passei pelo plano de saúde, me desliguei do plano de saúde por associação com médicos, está associado com médicos dentro da clínica. Quando eu desmembrei isso, eu consegui ter a oportunidade de falar assim, eu não sabia o que ia acontecer, mas eu falei assim, vamos lá e vamos fazer por onde. Então foi onde eu acabei caindo no mundo do particular, que para mim era desconhecido, e eu também não sabia o que realmente iria acontecer, mas
eu acreditei no processo do quê? De que o trabalho, que o esforço também poderia me trazer muitas coisas positivas. E o resultado disso hoje é que eu não consigo deixar de atender esses pacientes, onde a gente tem um trabalho aqui, onde eu atendo pacientes, né? A Ana Paula teve a oportunidade de acompanhar e sofreu um pouco comigo aqui durante uma semana, né? Voltou até sem ar, voltou com a bombinha de respiração e a gente conseguiu observar a dinâmica do quão importante é você agregar valor no seu trabalho. E para isso você tem que ter o quê? Todo o engajamento de toda a história que você vivenciou nesse dia a dia. Então, hoje, a abertura com os médicos, a abertura com pessoas e a indicação de tudo isso faz o seu valor ser agregado ao seu trabalho e, consequentemente, você se destacar como uma referência acadêmica. Isso também é um poder que você tem na sua manga, é uma carta que você tem na sua manga, de poder também construir uma autoridade, tá? Mas não é uma autoridade construída à base de falar, eu vou lá porque o cara é professor. Não, eu vou lá porque o cara construiu uma formação e, na verdade, ele vive disso. E eu tenho o prazer de falar que eu vivo de fisioterapia e eu vivo de osteopatia. Então, quando você vive, ninguém respeita a minha história, porque a gente transmite a verdade. Então, acho que é um conjunto. Eu não consigo separar, porque eu tenho que ser professor dos meus pacientes, eu tenho que educar os meus pacientes e eu tenho que transmitir a informação como um fisioterapeuta camaleão. O fisioterapeuta camaleão é o cara que ele acorda com uma incerteza, o paciente deita, você tem um protocolo na mão, mas você não sabe a maneira que você vai utilizá-lo, porque quem manda no trabalho é o seu paciente e é ele que te alavanca. Então eu acho que assim, dentro do que o Bruno colocou, eu estou simplesmente jogando uma informação e eu tenho certeza que a vivência de vocês também ela é bem diferente disso, tá? Mas só para a gente abrir para discussão e ver o que cada um passou, porque a gente sempre falou em caminhos, né, diferentes e eu tenho certeza que cada pessoa que estiver escutando esse podcast, ela vai se identificar com algum dos três e vai usar o que ela não usa, né? De acordo com as referências colocadas aqui nesse dia. Adraldo, e para você, assim, como é que tá para você o mercado, assim, a procura? Como é que as pessoas que estão aí se formando ou começando a buscar os seus trabalhos, ou até trabalhando mesmo nessas áreas, como é que tá a procura para você, assim, dentro da tua percepção, para ortopedia, para osteopatia? Eu não estou falando de maneira agregada, não. Pensando na pessoa que trabalha realmente com uma especialidade ou com outra, como é que você enxerga isso? Como é que você enxerga essa procura? O mercado de trabalho, como é que ele está se oferecendo? Como é que está a visibilidade das pessoas para as duas? Como é que é o valor de retorno de trabalho? Como é que é a tua percepção sobre isso? Particularmente, eu entendo que o mercado de trabalho não está saturado. Tanto na fisioterapia ortopédica quanto na osteopatia, e especialmente na osteopatia, eu vejo infinitas possibilidades à osteopatia. O mercado de trabalho está bem interessante para quem atua nessa área. Agora sim, né, claro, então tem espaço para todo mundo, né? Há espaço para todos, né, em ambas as especialidades, mas o profissional precisa apresentar resultados e ele precisa ter uma série de adjetivos também, né, para que ele possa se colocar e possa se destacar. Ele precisa ser ético, ele precisa ser humano, ele precisa ser estudioso, ele precisa estar envolvido em bons projetos, né? Então, claro que tudo isso faz parte, tudo isso é determinante nesse sucesso. O fisioterapeuta ortopédico, ele tem espaço em consultório, em clínica, em hospital, em atendimento domiciliar, em centros de referência, né, que estão presentes em muitas cidades brasileiras. E o osteopata, ele se coloca especialmente em consultório, né? Claro que também tem algumas outras variações, algumas outras opções para o fisioterapeuta osteopata, mas em geral o osteopata atende em consultório. O que permite, e geralmente de forma individualizada, né? Geralmente não, acho que sempre, né? De forma individualizada, isso permite fazer uma avaliação mais
detalhada, né, mais minuciosa, permite a realização de um tratamento mais assertivo, né, com uma atenção totalmente voltada àquele paciente, né, e o que provavelmente vai permitir mais resultado, né, um tratamento mais efetivo e também um tratamento mais seguro, né, com menos riscos. E acompanhando mais de perto também a evolução do paciente, fazendo os ajustes no tratamento necessários para que o paciente continue evoluindo bem ou para que ele passe a evoluir bem, passe a evoluir melhor. Em relação à questão de remuneração, assim, em geral, o fisioterapeuta osteopata ele tem uma remuneração melhor do que... É difícil falar em valores, né? Bruno, Thiago, Ana Paula, é difícil assim, falar valores porque isso é muito particular, né? Muda de um profissional para o outro, muda de uma localidade para outra, então é muito complicado falar sobre isso. Agora, como o Thiago falou, assim, os planos de saúde não têm cobertura para tratamento osteopático. Isso, por um lado, pode ser positivo, né? Porque, em geral, a remuneração do plano de saúde não é boa. Então, se um dia um plano de saúde decidir pagar tratamento osteopático, existe uma chance grande do valor da sessão não ser um valor justo, né, para nós, profissionais, e isso não seria legal, né? Estaríamos talvez concorrendo, nós que atendemos apenas de forma particular, estaríamos concorrendo com outros profissionais, talvez não tão capacitados, não tão experientes quanto nós, mas que cobram um valor menor, né? A não ser que o plano de saúde venha oferecendo um pagamento mais justo, né? Oferecendo um honorário mais digno. O que eu acho pouco provável, assim. Eu acho que nesse momento o plano de saúde não cobrir tratamento osteopático para o profissional é mais interessante e permite uma remuneração mais adequada. Ana Paula, deixa eu só mudar um pouco o rumo aqui para você, especificamente, mas dentro desse mesmo assunto. Ana Paula é coordenadora dos cursos de osteopatia da Embrafim em Goiânia. E, Ana Paula, a gente recebe alunos aí não só de Goiânia ou de Goiás. A gente recebe alunos, muitas vezes, que vêm de muito longe, né, para estudar osteopatia com a gente aí. E aí, aproveitando esse gancho, eu queria que você falasse assim, dentro da tua visão aí, né, que você está muito próxima desse pessoal, o que você sente do que aconteceu com a carreira profissional desse pessoal, assim, não só de longe, mas de perto, o que aconteceu com a carreira profissional desse pessoal depois que eles começaram a estudar osteopatia ou quando eles terminaram o curso de osteopatia? Acompanho sim, de perto a evolução de cada aluno que chega numa pós-graduação de osteopatia em Goiânia. E é brilhante o desenvolvimento do aluno. O qual é importante ele chegar em sua cidade, chegar no seu estado preparado para desenvolver todo o trabalho, para mostrar todo aquele aprendizado durante o seu atendimento. E eu vejo uma evolução em quantidade de atendimentos durante o dia, quantidade de atendimento durante a semana. Às vezes o aluno chega meio perdido, sem o norte, e quando vê nessa trajetória, ele já montou seu consultório na sua cidade, ele já se tornou referência, ele já não tem mais horário disponível do dia, ele já não tem mais um horário disponível para a semana, e vai só crescendo. E esse ciclo vem aumentando, porque os colegas profissionais que começam a perceber a atuação do aluno que chegou aqui para fazer uma formação em osteopatia, eles começam a querer aquilo para ele também. Opa, por que ele está se destacando tanto? Porque ele está dando resultado. Então, a gente recebe alunos, já recebemos alunos do Norte, do Tocantins, Pará, recebemos alunos de Mato Grosso e todo o interior de Goiás. E o desenvolvimento é muito significativo. O desenvolvimento financeiro, claro, é importante sim a gente ter esse retorno financeiro, apesar que o fisioterapeuta sempre diz
É uma profissão que envolve muito amor, tudo, mas esse retorno financeiro, ele é importante sim para a nossa vida profissional. E ele chega sim, e ele chega para todos que estão dispostos a continuar nos estudos, se desenvolvendo e dando resultado para cada paciente que chega até ele. Muito importante, sim, todo esse processo aí de aprendizado para chegar a esse retorno, né? É igual o professor Adroaldo falou, a gente pensar em valor muito relativo por cada região, por cada um. Então, temos de um interior pequeno, temos de uma cidade maior, então a gente não pensa tanto em preço, mas em qualificação, desenvolvimento e o retorno financeiro chega de alguma forma assim. Isso aí, ó, a gente já tá aí praticamente aí no finalmente, tá, do nosso papo, então eu vou pedir para que cada um agora fizesse aí uma consideração final, talvez mais resumida, assim, ó. Quais seriam, assim, a mensagem principal que vocês poderiam passar para qualquer pessoa que estiver assistindo, para que ela pudesse se capacitar em osteopatia ou em ortopedia, alguma coisa, uma mensagem final especificamente para esse fim. E mais do que isso, eu queria também que vocês comentassem assim, rapidamente quais seriam as referências de vocês dentro dessas áreas também, de algum momento na carreira, de algum momento na trajetória, teve algum destaque importante, alguma coisa que chama a atenção de vocês. Vamos lá, Thiago, começa em você, aí vamos a Adroaldo e a Ana Paula. Bom, sobre referência na minha vida e o que os alunos poderiam ter como ideia na cabeça, né? As minhas referências, eu posso dizer assim, que eu tive a oportunidade de entrar na graduação e conhecer, e aí a Ana Paula até citou um momento que foi sorte. Não foi sorte não, filha, foi realmente a oportunidade que você criou. Você criou que você já estava sendo vista faz tempo, tinha um binoclinho te olhando faz tempo. E lá na faculdade foi a mesma coisa que surgiu a minha primeira oportunidade, que até o Carmen junto comigo também, e outros colegas, mas aí a professora apontou o dedo e falou assim, é uma das minhas professoras, eu canso de falar, ela foi uma, tá, que foi a Aline Zanella. Uma outra referência que eu tenho também foi um professor Milton também da faculdade, que eu tive a oportunidade de homenageá-lo, que ele foi o primeiro curso que eu fiz lá em 1998. Experiências também com professores europeus que eu nunca imaginei, dentro da nossa formação internacional, como Jean-Pierre Barral e toda a parte de professores, né, de vários pontos do mundo, professor Eric. Eu acho que eu estou falando de momentos diferentes para poder me situar onde que eu estou e aonde que eu quero chegar ainda, tá? Eu falei de professores da graduação, eu falei de professores da minha formação e estou falando de professor da minha diplomação de osteopatia. Então, é isso que eu prezo na vida e também que eu indico para os alunos. Pode ver que a gente está em constante transformação, em constante evolução, e as referências elas não param de surgir nas nossas vidas. E a gente chama isso muito de se espelhar em pessoas melhores que a gente. Então, o que eu falo dessas minhas referências, é claro que eu estou sendo injusto em citar somente algumas, tá? Eu tenho outras referências também, mas eu acho que o aluno, quando ele se encontra dentro da graduação, e ele ainda não tem esse tipo de maturidade, e ele acha que sair da faculdade e procurar algum lugar sem o que oferecer, vai ficar muito difícil. Eu acho que ele tem que ter um olhar pessoal numa dinâmica de buscar as referências. Se ele buscar uma referência e falar assim, né, não falando que ele vai copiar exatamente, mas ele vai dar até melhor que isso, porque ele já tem uma referência, para ele conseguir oferecer. Porque receber currículo em janeiro, eu recebo um monte de currículo, de pessoas querendo trabalhar, mas pouco para oferecer. Entendeu? Então eu acho que quanto mais coisa a gente tiver para oferecer, disponibilidade, tá? Porque o resto a gente constrói, tá? Caráter, isso já vem pronto. Disponibilidade, vontade e estudar, meu amigo,
você vai embora. O que vem depois é aquela que todo mundo só enxerga o tio Patinhas pulando dentro da caixa forte lá de moeda. Mas para chegar lá a gente tem que caminhar, e caminhar com o pé no chão, e vai fazer calo. Vai fazer muito calo, vai doer, tá? E toda vez que você levantar, sempre vai ter alguém para estender a mão para você. Então siga forte, siga em frente, e não é só na fisioterapia, é na vida, e a gente tem que passar por perrengue, sim. Tem que se ferrar um pouco, porque senão lá na frente o que você vai passar pro seu filho? Que a vida é um mar de rosas, que tá tudo bom, que acontece tudo de melhor na sua vida, mas com os nãos, com os tapas na cara, e sempre achando que você pode melhorar. Porque quando você acha que você tá bom, meu amigo, aí a casa cai, a casa desmorona, e você fica meio perdido. Então, o meu recado é isso aí. Então não tem um segredo, não tem uma coisa a não ser esforço, suor e muito trabalho. Isso aí. Adroaldo, suas mensagens, suas referências. Tá bom, eu vou inverter, vou falar primeiro da referência, tá? Me preparei para falar primeiro da referência. Quando você é mais velho, assim, né, na idade e na profissão, é difícil, assim, né? Você tem muitas experiências, muitas pessoas, muitos professores passaram na sua vida, muitos bons profissionais passaram na sua vida, é difícil, né, falar de 1, 2 ou 3. Agora tem um cara que eu tenho um apreço enorme por vocês, viu? Pela Ana Paula, pelo Tiago, pelo Bruno, vocês foram meus professores na formação em osteopatia. Tenho um enorme respeito por vocês, tá? E não só como profissionais, como pessoas também. Apesar de morarmos longe, não nos conhecermos tão bem assim, tão bem quanto eu gostaria. Mas tem um cara que sempre que eu posso eu encontro, existe até uma certa amizade entre nós atualmente. Essa é a vantagem de ser mais velho, né? Você acaba se tornando amigo das suas referências. E eu não sei se ele sabe disso, né? Que eu tenho esse carinho por ele, eu tenho essa consideração por ele. Não sei se ele imagina, talvez ele imagine isso, sim. Que é o professor Edelberto Jimenez Marques, com quem eu fiz a minha formação em Mulligan. E aí sempre que eu posso eu convido para participar dos nossos congressos e eventos, e ele é sempre muito solícito, então muito correto, e tem uma didática incrível, tem um conhecimento incrível. Ele é osteopata também, mas eu o conheci na especialização em Brasília, em 2002, eu acho, 2001, 2002, e depois eu passei a acompanhar mais de perto o Edelberto, fiz a minha formação, como eu disse, do conceito Mulligan com ele, tenho um carinho enorme por ele, recomendo que todos façam os cursos dele. Bom, e assim, algumas dicas que eu posso dar para quem está nos ouvindo, alunos da graduação, alunos da Ebrafim, da formação em osteopatia, vale para os profissionais e, enfim, né, vale para todos. Buscar capacitação, né, constantemente, né, não imagine que você já sabe tudo, tá? Sempre tem alguma coisa que agrega, né? Todas as experiências, os cursos que fazemos agregam de alguma forma. Cerque-se de pessoas boas, né? Se você quer ser uma boa pessoa, esteja com boas pessoas. Se você quer ser um bom profissional, esteja ao lado de bons profissionais. Isso é falado em mercado financeiro, né? Tiago, Ana Paula, Bruno, né? Você quer ser rico, então conviva com pessoas ricas, né? Isso vale para a profissão, para quaisquer profissões, né? Você quer ser um bom profissional, você precisa estar junto com os bons profissionais, né? Você vai aprender muito mais do que não estando com eles, do que convivendo com profissionais que não são tão bons. Saibam divulgar o trabalho de vocês, né, os resultados que vocês conseguem obter. Procurem sempre novas formações em áreas afins e construam um bom network, né, construam uma boa rede de contatos. Isso faz parte da vida. E assim, né, procure sempre integrar as equipes multidisciplinares, né? Eu costumo falar isso durante as minhas aulas,
de ortopedia, de reumatologia, que é sempre interessante que o paciente seja acompanhado, seja monitorado por uma equipe multiprofissional. Então, procure fazer parte dessa equipe multiprofissional que busca o bem-estar do paciente, né, junto com outros profissionais que procuram fazer com que a reabilitação, né, a recuperação do paciente aconteça da melhor maneira. Não só vários profissionais, né, fazendo parte dessa equipe, mas, claro, né, precisa haver interação, precisa haver contato entre esses profissionais e que as decisões sejam tomadas em conjunto, né, dos profissionais, de todos esses profissionais com o paciente. Tá? Então, era esse o recado que eu queria dar, e já agradecendo a oportunidade, meu primeiro podcast. Espero não ter decepcionado, espero ter contribuído de alguma forma. Um enorme prazer estar com vocês. Muito bom, professor. E aí, Ana Paula? O professor Adraldo estava comentando, me veio à memória uma professora que uma vez comentou comigo, eu não faço curso de osteopatia porque hoje eu sou professora e como que eu sento numa sala de aula com alunos, novamente, e acho que o professor Adraldo está aí para provar que é possível, que é necessário e que isso não é vergonha para ninguém, a gente retornar a uma sala de aula e manter nossos estudos. Quando você me fala, me cita uma referência em fisioterapia, antes de qualquer coisa, antes de qualquer referência na nossa área, eu tenho como uma referência muito grande, que são os meus pais. Eles não são fisioterapeutas, mas o que eles me demonstraram em toda a minha observação desde pequena, é que para a gente se destacar, independente do que a gente faça, precisamos de duas coisas: determinação e respeito. Respeito por todos que chegam até nós, independente da classe financeira, independente da classe que eles se encontram, da raça, da etnia, independente de qualquer coisa. Então, se o paciente chegou até você, o respeito é fundamental para que tudo aconteça. E a partir daí, quando a gente pensa, né, em referências para a fisioterapia, seria para mim até inviável estar citando nomes, porque seriam tantos que fizeram parte aí da minha trajetória, mas tenho uma gratidão muito grande pela Ibrafim, por todos os professores da Ibrafim, de uma maneira geral, que estiveram sempre muito presentes aí na minha vida, na minha jornada, no meu desenvolvimento mesmo. Eu, enquanto coordenadora, sempre tive um acesso aos professores, mas não só eu, enquanto coordenadora, né? Todos os alunos que têm interesse de estar buscando, a Ibrafim oferece essa possibilidade de: eu estou aqui, eu sou professor, estou aqui para ensinar, estou aqui para aprender, e vamos juntos aí nessa caminhada. Então, tudo isso é muito importante para o desenvolvimento, né, de uma profissão, independente de qualquer que seja essa profissão. Então, acho que é isso. Muito bom, muito bom. Então, assim, ó, Ana Paula, eu ainda vou fazer mais uma aqui com você, tá? E essa daqui tá meio fora do script. Aproveitando o gancho aí que você tá falando dos seus pais, a gente provavelmente deve lançar esse episódio na segunda semana de maio, que é a Semana das Mães. E a gente sabe, eu sou pai, e eu consigo ver que ser pai não é fácil, mas que ser mãe também é muito difícil. Difícil no sentido das responsabilidades, das tarefas, né, de tudo que é necessário para poder educar, criar um filho, enfim, né, colocar mais uma pessoa no mundo e mais uma pessoa numa sociedade que é tão complicada. Como que é ser mãe, ser empresária, ser fisioterapeuta, coordenadora de curso, tesoureira da Abrafito? Como que é ser mãe e ser multifuncional em tantas outras coisas? Uma loucura, uma loucura muito boa de se viver. Mas, em relação a tudo isso, independente de todo o projeto que se tem em relação à profissão, que acho que faz parte do desenvolvimento do ser,
do meu ser enquanto mulher, do meu ser enquanto papel na sociedade. Quando eu penso que eu estou no meu papel de mãe, o mais importante que eu penso para os meus filhos é o amor. Que eu sei que eles, se eles estiverem amparados e sentindo todo o amor que eu tenho e estou pronta para doar a eles, eles vão seguir uma trajetória aí brilhante em todo o seu desenvolvimento, né? Então, para mim, o mais importante mesmo que se resume é o amor de mãe em relação aos filhos. E tudo vai fluindo, tudo vai acontecendo. Isso aí, muito bom. Então, para finalizar, um beijo aí a todas as mamães que estão aí nos assistindo aí durante essa semana. Parabéns mais uma vez pelo seu dia. Nosso muito obrigado, né? A todos nós que somos filhos de mães muito especiais, né? Acho que era isso. E para finalizar, mais uma vez, agradeço a todo mundo que está assistindo todos os nossos episódios. Curtam, compartilhem, passem para os seus colegas, façam seus comentários, mandem sugestões para os próximos convidados. Tudo isso para a gente é super importante. Na verdade, isso aqui é feito para vocês mesmo, para todo mundo que está vendo. Então, participem sempre da melhor forma que vocês puderem ou de qualquer forma que vocês quiserem, tá legal? Aqui a gente vai deixar o Instagram de cada um de vocês aqui, para quem quiser acompanhar um pouco mais o trabalho do Adroaldo, tem o Instagram dele ali. Para quem quiser acompanhar um pouco mais o trabalho da Ana Paula, tem o Instagram. Para seguir a gente, segue lá o @ebrafim, o @physiocore.oficial. E a gente tem o nosso canal do YouTube, né? O Ebrafim, que é onde a gente também tem todos os nossos episódios, além deles também estarem em todas as outras plataformas de podcast. Pessoal, muito obrigado aí de coração pela participação de vocês, foi muito legal e espero aí que a gente tenha a oportunidade de fazer novos encontros como esse aí no futuro. E valeu galera, até mais. Então,